Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui no dia 30 de março de 2025 para poder abordar alguns assuntos interessantes. Nós estamos no final desse mês de março, já entrando em abril, e esse final de semana ocorreu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, Série A, né? Estou aqui na presença do Danilo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Fernandão. Boa noite, pessoal. Todo mundo que vai nos assistir aí, que vai ouvir bastante gente falar. Ótimo início de semana para todo mundo. Finalmente voltou o Brasileirão. Finalmente passamos a data FIFA. Melhor ainda, o meu Corinthians paulista, campeão paulista pela 31ª vez. Boa noite, Fernandão. Bora lá. Boa noite. Nós estamos aqui para poder abordar, além do Campeonato Brasileiro, essa primeira rodada, né? Que começou no sábado, com o meu time fazendo um papelão no Morumbi para mais de 40 mil pessoas. E acredito que o pessoal vai ter bastante dor de cabeça nesse ano de 2025, né? A gente sabe muito bem como está a situação do time. Também vamos falar também da Copa Sul-Americana, né? Onde que o Corinthians é o grande favorito, pelo menos do teu grupo, né? Que é o grupo C. E também nós vamos falar também sobre a Copa Libertadores da América. Vamos ver como é que vai estar a situação dos brasileiros, né? E tentar analisar aí pelo menos a primeira rodada. Então, o assunto, primeiro assunto aí que nós teremos nessa primeira parte aqui do nosso programa, vamos colocar assim, vamos falar dessa primeira rodada do Brasileirão, né? Onde que teve ontem, às 6h30 da tarde, teve São Paulo e Sport. Lembrando que o Sport, com todo respeito, né? E lembrando que é o campeão legítimo de 87. O Sport, né? Apesar de tudo, o Sport, ele tem, comparado ao São Paulo, não tem como comparar muito, né? Mas é uma potência do futebol nordestino, isso todo mundo sabe, ali junto com o Bahia, com o Fortaleza agora, né, que está se reestruturando. E assim, foi um ótimo resultado para o Sport, né? Porque conseguiu levar um ponto fora de casa, que é complicado também jogar no Morumbi, se bem que ultimamente assim tá bem fácil jogar no Morumbi, não tá tão difícil não, né? O time do São Paulo não consegue complicar a vida dos seus visitantes, né? O Zubeldia entrou com um time, basicamente a gente consegue ali jogar com um time com 3 zagueiros, e ele fez o favor de entrar com 3 volantes. E aí, com 3 volantes, você poderia colocar, né, um para frente, colocar como meia, né? Eu já fiz isso como técnico amador, né? O meu time jogava com 3 volantes, mas eu colocava o cara mais habilidoso ali como um segundo meia. E ele fez o favor de colocar... Isso aí, Fernandão, é só uma preparação para a cabeça dele que vocês estão pedindo, né? Vai rolar em breve. E aí, com o Mano Menezes que vai assumir, vai ficar mais fácil. Vai ficar top, né? Vai ficar excelente. O pessoal já está fazendo campanha, né, para o Dorival voltar. Sinceramente, eu acho que o Dorival não vai resolver o problema do São Paulo, e qualquer técnico que assuma ali aquela bucha, que querendo ou não, a gente tem 2 buchas, né? A gente tem a Seleção Brasileira e o São Paulo. E qualquer um que for ali assumir aquele cargo ali, ele é só um, né? Ele não vai poder mandar 30 pessoas embora, então os jogadores sempre vão estar tomando conta do clube, assim como a diretoria, que não faz isso, né? A diretoria de São Paulo faz o favor de destruir o time, né? Fora que saiu algumas notícias aí, né? Que o São Paulo está devendo aí 900 milhões, e ele conseguiu, Danilo, competir com o teu time, né? O ano passado ele foi o principal time que teve bastante dívidas. Só perdeu para o Corinthians de 2019. São Paulo basicamente aí gastou 400 milhões, né? E aumentou ainda mais o rombo dos cofres, né? Mas assim, a gente desconfia que está em 1 bilhão, mas o pessoal divulga que é 900 milhões, né? Por E eu não sei experiência própria. basicamente o que
você sabe muito bem, né? Experiência próxima, eu posso dizer que o São Paulo tá começando a seguir a cartilha do time rebaixado, né? Não é o foco aqui do que a gente vai falar, mas o São Paulo ele tá começando, faz uns anos já, né, que essa galera que está à frente aí do Tricolor, eles estão começando a seguir essa cartilha. Você vai aumentando a Não, dívida, tá você vai excelente. colocando um monte de jogador alternativo, que você não sabe de onde veio, nem para onde vai, começa a contratar cara que não joga no time, vai embora, recebe salário, contrato inteiro, não joga, passa treinador, entra, sai, e o cara não participa, não é, às vezes não é nem emprestado, né? Então é preocupante, né? Para a gente, principalmente que viu aí o São Paulo ter uma era assim de administração excelente, hoje está numa situação dessa, é meio preocupante, sim. É uma coisa de ponto de atenção mesmo, sempre você ter. E a torcida também, acho que a nossa torcida, apesar de abraçar ali o time, a torcida não é besta, né? Tem coisas que você vê que não tem como passar o pano, né? Principalmente nosso lateral direito, que joga pra caramba, né? Ele deveria ser convocado em todas as né? Deveria ser convocado, ele tem um excelente lateral direito ali pela seleção brasileira, mas eu não sei o que acontece, que ele não é convocado, eu não entendo, né? E ali você tem o Cedric que está no banco, eu também não entendo isso, né? O que veio fazer aqui. E apesar da nossa zaga ali ser boa, eu gosto do Arboleda, gosto ali do Alan Franco principalmente, né? Eu acho que o Alan Franco joga igual um peladeiro e é isso que me chama mais atenção, porque ele não tem medo de ser feliz ali, de jogar bola. O Sabino tapa um buraco, né? Porque o Beraldo saiu e ficamos sem um zagueiro com a perna esquerda, sendo que poderia colocar qualquer zagueiro ótimo com a perna direita que resolveria. Temos a lateral esquerda, que a gente tinha um problema crônico ali, resolveu com o Enzo Dias, que tapou o buraco ali, pelo menos o pessoal não passa igual passa na direita, né? Igual o trem-bala. E também tem o Wendel, que acabou de chegar. Mas colocar ali 3 volantes para poder jogar, você tendo. Até achei interessante a volta do Luiz Gustavo, né? Que apesar de ser já tiozinho, vamos colocar assim, ele joga muito bem. Temos o Alisson também, né? Que acho que é o principal que se redescobriu com o Dorival. E o Marco Antônio. Tem algumas cláusulas aí no contrato, tanto do Marco Antônio como do Juan Zagueiro, né? Que são jogos que ele precisa chegar, atingir o São Paulo comprar eles. Coisa assim, bem tranquila, né? Tipo 20 milhões, se o cara atingir a meta, né? E então, assim, ainda tem 15 jogos ali do Marco Antônio, acho que tem uns 20 jogos ali do Juan, alguma coisa mais ou menos assim. Então, assim, era o Alisson para jogar como meia, e ele deixou o Marco Antônio armando o jogo, né? E ali, aquela coisa que mais me irrita, apesar de gostar do Luciano como jogador, eu acho que a função do Luciano é jogar como segundo atacante, onde que ele passou em vários times, ele faz essa função muito bem. Só que deram 10 para ele e insistem com ele como meio armador, eu não entendo também. E o Caleri também, né, não tem como passar pano, E perdeu um responde pênalti uma coisa aí, daquele. Pois não. o Caleri só tá fazendo gol se tocar nele, se for pênalti, não faz também, não? Tá Essa bola passou aqui difícil, na cara. frente de casa hoje à tarde. A bola do pênalti É, passou aqui na frente de casa. eu só não entendi por que o Luciano não bateu o pênalti. Que o Eles Caleri devem faz estar um tempo que não treinando. faz gol, né? Não é isso. O Esse que é o Caleri faz problema. uns bons jogos, né? Sem marcar. Então o pênalti É, era a esse, derradeira ali para esse, ele desencantar. esse é o maior problema, né? Porque se você tem um batedor de pênalti que também se omite também na hora do vamos ver, não é só sofrer o pênalti, você precisa pegar a bola e bater, né? Chamar a responsabilidade e bater o pênalti. Não tem que ficar, porque é amigo, porque é colega, você deixar de marcar ali um gol que poderia ser o salvador da pátria, né? Mas Mas falando sobre a rodada, vamos dar também atenção também aos outros times, né? Acabou agora há pouco Bahia 1, Corinthians 1. Basicamente, pelo que eu observei, foi um baita de um jogo, né? O Bahia conseguiu ali se impor um pouco. Achei interessante que o Corinthians ali teve algumas peças titulares jogando ali no esquema, né?
Só 2. É, Aliás, 2 não, né? O Corinthians teve um titular e o resumo do jogo é: quer ganhar do Corinthians? Faz 1-0 e expulsa um jogador. Esqueça tudo. O resumo do Corinthians, a mesma falha, assim, tem a justificativa, você jogou com um titular, o único titular que jogou foi o Yuri Alberto, né, ainda mesmo, acho que ele estava muito afim mesmo de jogar, porque no final do Paulista ele já tinha dito, né, que estava com algumas dores, tal, pelo no ombro aí que ele tem e vem tentando tratar, mas o Corinthians ficou com um a mais desde os 5 minutos do segundo tempo, né? O jogo foi até 50, ou seja, você teve 45 minutos com um jogador a mais e o Corinthians não conseguiu criar o suficiente para merecer ganhar o jogo. Foi isso. O Everton Ribeiro foi expulso, já tinha amarelo, acabou fazendo uma falta ali, né? Que seria uma falta de amarelo, então, sem assim. A primeira falta que ele fez foi totalmente idiota, né? Não era para ele ter feito aquela falta. Aí na segunda ele pagou o pato, matou o contra-ataque numa falta por trás no jogador, aí não tem como. Eu vi alguns comentários ali depois do jogo, alguém falando assim, mas pô, o Everton não é um jogador violento. Ok, não é violento, mas a ação que ele teve matou o ataque e foi numa falta por trás. Não foi uma falta violenta, mas foi uma falta por trás, então. E aí, depois disso, o Rogério Ceni foi muito bem. O Rogério Ceni mexeu no time certinho. Enquanto isso, o Corinthians não conseguiu desenvolver. O Corinthians tentou jogar bola na área, o Corinthians tentou fazer tudo menos tocar bola e encontrar oportunidades, porque não tinha ali também a galera que está muito entrosada para isso, né? Então, o resumo do jogo foi: quer ganhar do Corinthians? Faz 1-0 e fecha a casinha, que provavelmente você vai levar. Achei interessante também a postura do Bahia, né? Bahia, apesar de não ter as peças principais, assim como o Corinthians tem, o Santos tem algumas peças interessantes, principalmente os times de maior investimento, que querendo ou não, o Flamengo é o principal time brasileiro no atual momento e o Palmeiras vem ali em segundo lugar, né? O Bahia trouxe ali uma dificuldade legal para o Corinthians, né? Apesar do Corinthians estar, como você disse, desfalcado, né? Foi um jogo bem, bem interessante de se assistir ali, né? E, assim, o Bahia criou bastante oportunidades, né? O Matheus Donelli, né? Foi muito bem, assim, na meta do Corinthians ali. Acho que de goleiro, pelo menos, vocês estão bem servidos, tanto com o Hugo Souza, que eu acho que deveria ir para a seleção brasileira, já tem uma chance para ele, né? E tem o Matheus Donelli para poder substituir ele, caso ele for para a seleção, amistoso e etc, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar do Corinthians, ou Danilo? Não, eu acho que, assim, foi uma dificuldade, foi um jogo complicado, mas o Bahia tem um time legal, né? Assim, a atenção mesmo, eles não fizeram um bom campeonato de 2024 à toa, né? Fizeram uma campanha muito boa para a proposta, que é para a equipe que tem, né? Com elencos aí, por exemplo, se você comparar que o Atlético Mineiro, né? Jogou aí outras competições com um elenco de investimento muito superior, chegou nas últimas 3 rodadas do campeonato quase sendo rebaixado, né? Perdendo no final de semana a Copa do Brasil e no outro final de semana quase vai para a Série B. Então o Bahia é um time que tem que ser olhado com atenção, não é mais um time pequeno que vem para figurar, né? Eu acho que a gente tem outros times aí que estão nessa situação agora. O Bahia está com um projeto consistente, não à toa se classificou bem na Libertadores, classificou de uma forma interessante, vai disputar, acabou, a gente vai falar de Libertadores depois, mas acabou dando o azar aí de ter um concorrente muito forte, né, que é o Internacional, mas acho que vai fazer um campeonato brasileiro bom. Eu acho que o Bahia vai ter uma campanha legal, sim, positiva no Brasileirão, e vai para cima. Eu acho que vai figurar ali na primeira parte da tabela, eu acho normal. O Bahia tá ali, né, entre os 8 primeiros, pelo menos. Bacana, legal. Só passar aqui pela primeira rodada, né? Lembrando do jogo que abriu ontem, a rodada.
São Paulo 0, Sport 0. O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória, 2-1 em cima do Mirassol, graças ao seu King Naldo, que perdeu um pênalti, né? Parabéns. Saudades? O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio conseguiu uma vitória importante, né? De abertura para cima do Atlético Mineiro, 2-1. Esse aí eu acompanhei a maior parte do jogo, foi um jogaço. Jogo bem disputado mesmo, jogaço. Esse eu acompanhei a maior parte do jogo. Pô, bacana. Você quer fazer algum comentário? Acho que o Grêmio tem alguma possibilidade de tentar alguma coisa, o Atlético. Assim, eu acho que tem um ponto que os times têm que ter essa consciência. Foi até legal eu ter visto isso do Santos e do Vasco em declarações. O time tem que ter a consciência de qual é o elenco que tem e com esse elenco qual é o campeonato que ele disputa. Não adianta você ser hoje o time do Grêmio, que ele está ali ele tá quase que em formação, né? Técnico novo, uma ideia nova, as coisas estão começando a acontecer e você falar que você vai disputar o título. Você tem que ser coerente em relação a isso, né? O Atlético tem um time legal, continua ali, acho que é uma base, né, que está ali mantida do ano passado, que acabou não terminando mal, acho porque o time desandou mesmo, assim, não que o time seja ruim. Tem um Rony aí que acho que vai se destacar bastante nesse time, caiu muito bem no esquema do Atlético. Com certeza. Né? E eu acho que assim, foi um jogo muito disputado e jogado, acima de tudo. Né? Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar tanto o jogo do Atlético e Grêmio e o jogaço assim que foi Flamengo Internacional. 2 times que vão vir aí para brigar pelo título. Esse sim, o campeonato deles é o campeonato do título. Né? Mas o Grêmio começou muito bem, atacou bastante o Atlético e aí deu um determinado momento que o 2-0 parecia o suficiente. Aí o Atlético começou a crescer e teve mais volume, né, a partir daquele momento. Assim, ali o segundo tempo, metade do segundo tempo, o Atlético foi para cima, o Grêmio ficou meio assustado e aí o Atlético conseguiu o gol, mas já era tarde, né, no finalzinho do jogo. E aí acabou passando. Mas foi um jogo muito bom de se ver. Pô, bacana. Também tivemos só lembrando que Flamengo e Internacional empataram em 1-1, né? O Flamengo, creio eu, que seja uns que vai brigar pelo título brasileiro, né? Depende do que ele vai fazer de Libertadores, de Super Mundial, mas eu creio que ele tá brigando ali nas cabeças, até porque tem elenco para isso, né? Uma coisa interessante aqui que ocorreu no sábado, às 6h30, que foi Fortaleza 2, o Fluminense 0, né? Foi um resultado bacana para o Fortaleza começar aí com um pontapé inicial legal para eles. Juventude também fez 2-0 em cima do Vitória, né? E hoje tivemos um bom jogo disputado entre Palmeiras e Botafogo, né? O Botafogo fez um ótimo primeiro tempo, né? Dominando ali as ações, né? E no segundo tempo, o Palmeiras meio que deslanchou e conseguiu ali fazer alguns ataques importantes, né? Porque estava parecendo São Paulo jogando, não atacava, não chutava no gol, não fazia nada. E ali no final do jogo teve acho que a principal jogada, do jogo. que o Flávio Noves ficou de cara a cara com o John ali e ele conseguiu, né? Igual meu pai falava, né? São 15 metros quadrados de gol e ele conseguiu errar, né? Ele conseguiu chutar ali a minha altura. O Joe conseguiu fazer uma excelente defesa com a coxa esquerda, né? Que até ele ficou ali basicamente parecendo uma paulistinha, né? Quando você toma, a delícia, né? Sim. E aí, só um comentário ainda sobre os jogos de ontem, né? Já tivemos o primeiro boné entregue, né? O senhor Mano Menezes já foi demitido, né? Logo depois, cometeu a proeza de tirar, né? Fazer uma substituição do Serna com 13 minutos de jogo, né? Aí disse que cometeu um erro na escalação, né? Então tirou o cara com 13 minutos. Ele podia tirar no primeiro tempo, o cara não estava fazendo um jogo desastroso, né? Tivemos o Juventude, que vai fazer de novo ali um campeonato para se manter na Série A, né? Então ele acho que eles têm essa consciência também. Tem o vovô Nenê, que está ali de complemento no time, né? E acho que vai contribuir bastante, né? Pelo menos acho que imagino nos jogos em casa, né? No Alfredo Jaconi,
Quando ele tiver ali 100% para atuar, ele vai contribuir bastante. Tivemos o nosso querido Cruzeiro, que suou um pouquinho, né? Se não fosse o seu ex-melhor lateral aí, King Naldo, mandar um pênalti lá em Uberaba, o Mirassol deu um calor no Cruzeiro. Eu vi só os melhores momentos, né? Mas o Mirassol deu um calor no Cruzeiro e o Cruzeiro penou um pouquinho para conseguir esses 3 pontos aí, né? Importantes aí, que o pessoal até brincou, né? Do Cruzeiro 2019, né? Que tivemos gol do Dudu, gol do Gabigol e Cássio defendendo, né? Cássio defendeu, na verdade, o pênalti, né? Então, Cruzeiro 2019 existe. E aí tivemos no final do dia de ontem, né? Da rodada, Flamengo e Inter, jogão, né? O jogo de 2 times muito conscientes, de 2 projetos muito legais. O Roger tá mandando muito bem, tá com um time muito legal no Inter, assim, encaixadinho, um time bom mesmo de bola. E o Flamengo, né, que é um dos favoritos, vai ter esse desafio monstro, que é o Super Mundial, monstro em todos os sentidos, né, de você ficar fora o tempo que é a competição, de você conseguir equilibrar, dosar o pessoal e ter a Libertadores para jogar, ter a Copa do Brasil depois para jogar. Então tem bastante coisa em jogo. O Flamengo vai ter que suar mesmo, porque é um dos times que vai sofrer com isso, né? Flamengo, Palmeiras e Botafogo. E o Fluminense, né? O Fluminense vai para o Super Mundial passear. Apesar do incentivo também, né? Só por participar do Super Mundial, cada time vai ganhar 85 milhões, né? Sim. Aí as concessões que você vai ter que fazer, né? Vou lá para o Super Mundial passear, vou lá brigar, vou só de ir, só para passear, eu tô ganhando essa grana. Só ganhando um vale aí, de boa. É isso. E aí hoje tivemos aí... Mas a zoeira vai ser eterna, né? Se for lá para não passar pelo menos em segundo lugar, pelo menos, né? Tentar passar em segundo lugar, custa nada, né? Assim, tem uma galera aí que caiu nos grupinhos mais chato, né? Nossa Senhora. Tem uma galera aí que deu azar no sorteio, né? O Botafogo. Botafogo se lascou. O Botafogo vai para passear e o Botafogo e o Fluminense vão para passear. O Palmeiras está ali, né? Quem vai ali também tá. Acho que a esperança de passar assim para as oitavas seja para o Flamengo, né? Agora o Palmeiras pode se complicar, tem que jogar, esquecer tudo que de negativo, de zoeira, de etc. e jogar a bola. Se preocupar apenas em jogar a bola, jogar direitinho, bonitinho, né? Para poder conseguir ali passar para a segunda fase. Sim. E aí tivemos, né, continuando ainda com a rodada aí do Brasileirão hoje, né, a gente teve Palmeiras e Botafogo, né, isso aí você acompanhou mais que eu, né, eu acompanhei mesmo o primeiro tempo do jogo, Foi bom jogo. eu voltei a acompanhar o segundo tempo, o Flaco Lopes conseguiu acertar a única área do gol do Botafogo que estava ocupada, que é onde estava o John, né, meteu a bola no John lá e ficou por isso mesmo. E aí depois tivemos o Vasco e Santos, que eu vi só os comentários, né, por cima, mas pelo que eu entendi ali, foi bem disputado, né, o jogo. Nossa, eu, assim, apesar da zoeira, né, o pessoal falou que só tinha jogo ruim e assistiu um baita de um jogo de futebol que era Vasco e Santos, e realmente foi surpreendente. Eu acompanhei o jogo inteiro, né, e o time do Santos dominou ali a primeira parte, chegando ao primeiro gol, né, e com uma bola de cobertura, chegou na cara do gol ali o atacante do Santos e conseguiu fazer o gol de cobertura. E já no segundo tempo, provavelmente o técnico, que é o Carille, deve ter esquentado a orelha do povo, até porque o Vasco até voltou antes, né? Não deveria ter voltado depois, mas ele voltou antes. E ali eles conseguiram se acertar numa bola alçada para a área, o Verratti escorou de cabeça e o português novo lá, acho que é o Nuno, alguma coisa assim, ele conseguiu fazer o primeiro gol do Vasco, e depois, numa falta ali da intermediária, o Payet, que depois entrou no segundo tempo, ele até o pessoal estava achando que ele ia chutar diretamente pro gol, mas ele foi super inteligente em cruzar a bola, né? Fazer aquela colher que o pessoal fala, e ali o Verratti só deu uma escoradinha de cabeça e conseguiu acertar o canto do goleiro do Santos,
mas foi assim um jogo franco, né? As duas equipes estavam querendo vencer e foi um jogo de cá para lá, de cá para lá. Então foi um jogo bastante disputado, foi bem legal acompanhar essa virada aí do Vasco, né? Para mais de 19.300 pessoas que estavam ali presentes. E assim, o Vasco ele precisa pontuar, né? Não sabemos qual vai ser as pretensões do Vasco. A gente sabe que o Santos é se manter na Série A, né? E creio também que o São Paulo também, a pretensão desse ano aqui é permanecer na Série A, né? Não tem briga por Libertadores, esses negócios aí, pode esquecer. O time, da maneira que se portou no sábado, com a torcida havaiana, esse ano aqui a gente tem que pensar que precisa fazer mais 44 pontos. O que foi legal dessa rodada, né, não sei se é o efeito só da estreia do campeonato, ou se a gente vai ter isso durante toda a competição, é que eu consegui acompanhar quase todos os jogos, em algum momento, pelo menos, né? E os jogos foram jogados dessa forma que você falou, né? A gente teve disputas francas, né, onde você tinha o pessoal querendo jogar, né? Não tinha aquela enrolação que a gente costuma ver, aquele negócio de jogo mastigado e tal. Você viu jogos muito mais jogados, né, do que mascado, né? A maior parte dos jogos ali, pelo menos dos que eu pude ver, de fato, foi assim, né? Eu não sei como é que foi Juventude Vitória, nem Fortaleza e Fluminense. Foram os dois que eu não vi nada, né? Mas se a gente tiver esse tipo de jogo durante todo o campeonato, vai ser muito legal de ver. E eu acho que, assim, o São Paulo, eu acho que ainda belisca ali uma vaga, vai ficar ali no meio intermediário da tabela, menos que embale muito, que mude aí uma postura, né? Mas você tem aí uma galera que vai começar a brigar no meio do campeonato, eu acho. Né? Acho que está no início, quem conseguiu testar, quem teve a cara de testar aí e fez, agora é a hora de colocar em prática, né? E alguns já estão embalados, né? Alguns vão vir embalados porque ganharam o título, outros vão vir embalados porque o técnico conseguiu dosar, né? E testar elenco, então ele sabe já o que ele pode fazer para variação de jogo, por exemplo. Outros vão ter que subir a ladeira de novo, que é o caso do Fluminense já, né? Já vai começar aí na Sul-Americana com um técnico interino, que é o Marcão, que está lá sempre, né? A comissão Marcão muito bom. Que, né, que não tem a chance, né, que ele deveria, eu acho. E aí vai ter outros times aí que vão vir para tentar buscar o seu lugar ao sol, mas quatro tem que cair, não tem que fazer. Né? Isso aí não muda. Né? Então, acho que foi isso. Foi uma rodada muito boa. Né? Acho que teve jogos legais aí, embora não tenha tido muito gol. Né? A gente teve 2-0-0, teve empate aí 2-1-1 também. A gente não teve nenhum placar elástico. Né? Os maiores placares a gente teve do Juventude e do Fortaleza, 2-0, ambos os jogos. Né? Mas foi um bom começo de campeonato, eu achei. Né? Mesmo com um calendário doido aí, apertado e tudo, mas foi um começo legal. Aí vai ficar faltando amanhã, lá em Bragança, Bragantino e Ceará, né? O Ceará tá vindo embalado, é um dos que tá embalado, né? Time muito bom do Ceará, que tá montando, vem muito bem. E Bragantino que tá tentando se construir, né? Tá tentando se encontrar porque o Campeonato Paulista foi muito fraco do Bragantino, sofreu muito, né? Eu também tive a oportunidade de ver alguns jogos do Bragantino, o time assim bem limitado. O ano passado flertou um pouquinho com a queda, né? Foi quase ali, porque a gente teve times muito piores, acho que você deve concordar. E esse ano vai escalar de novo aí a ladeira para voltar aí onde estava chegando, né? O Bragantino estava indo bem, chegando aí longe na Sula, e se classificou para Libertadores, né? Então, de repente, pode ser uma remontada aí do Bragantino, né? É isso aí. O Bragantino ele precisa tentar se reerguer, né? Porque a gente já viu já algumas temporadas do Bragantino onde que foi super interessante, né? O que eles conseguiram fazer. E ano passado eles meio que deram uma caída. E também eu estou observando também que o Palmeiras esse ano, finalmente, né? Parece que o Palmeiras esse ano aqui também tá numa decrescente, né? Vamos ver até quando eles vão
parar de descer do elevador, né? E começar a subir Espero de que novo. nunca. É. Acabou o pacto. Mas aproveitando que você falou de Sul-Americana, vamos entrar no nosso segundo tópico aqui, Vamos lá. que é falar sobre o Corinthians na Sul-Americana, né? A Sul-Americana, esse ano, o Corinthians está no grupo C, com América de Cali, Huracan e Racing do Uruguai, né? Os outros brasileiros que estão participando aí, tem o Vitória, né, no grupo B, com Cerro Largo, que eu nunca ouvi falar desse time, Defensa e Justiça, que a gente conhece, que é da Argentina, Universidade do Quito, também que é um time interessante, Uhum. e temos o Grêmio no grupo D, que aí eu acho que se classificando vai fazer algum jogo aí com o Corinthians, né? O Grêmio sempre vem forte, é um time bastante copeiro. E lá do outro Depende lado nós temos... muito. Depende muito da Pode falar. classificação, né? Porque na Sul-Americana, quem vai direto para a fase eliminatória são os primeiros colocados, né? Os segundos colocados, eles vão fazer lá Com o o terceiro da mata-mata Libertadores, né? preliminar com os terceiros da Libertadores. Então, se classificando Corinthians e Grêmio em primeiro, eles vão se enfrentar lá na frente, né? Depender do chaveamento. Provavelmente nas quartas de final. É isso. Quartas de final. Temos o Cruzeiro também, né? Grupo E. União Santa Fé. Tem um tal de Muxo Runa, que eu nunca ouvi falar nesse time. E temos o Palestino, que flerta ali com a Libertadores, não flerta, e é isso. Fluminense também está no grupo F, né? Tem o Once Caldas, que já é conhecido. Tem o São José e União Espanhola. E o Vasco, olha só, o Vasco está no grupo G, né? Vai pegar uma bucha aí que é o Lanús. Tem o Melgar, que é mais ou menos. Tem o Melgar, que é mais ou menos, e tem o Puerto Cabelo, que provavelmente deve ser a estreia deles aí. E no grupo H tem o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vai enfrentar aí o Caracas, Cienciano e tem o Iquique, né? Mas o nosso Isso, foco aqui é no grupo C. Espero que você possa nos dar o caminho aí dessa direção. Qual que vai ser? O primeiro jogo vai ser na dia 2, né? 2 de abril. Vai ser na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, contra o Huracan. O que você espera desse confronto aí? Primeira bucha aí pro Corinthians. olha, Corinthians vem aí já para estrear, né, na Sul-Americana contra o Huracan, que é um time assim que ele já teve seu momento de destaque, né, na última década lá na Argentina, mas não, hoje é um time ali regular para ruim, né? Então, Corinthians tem que fazer um jogo consciente, não pode sofrer, né? Já tem que pontuar, né? Para o Corinthians, devido aí a ser o principal time do grupo, é o time que não conseguiu se classificar na Copa Libertadores. Ele tem que vir aqui na Sul-Americana nesse grupo e se classificar em primeiro, né? Quando você joga em casa, primeiro jogo contra um time mediano da Argentina, é um jogo complicado, né? Porque deve ser um time que vem para se defender, deve ser um time que vem para mastigar o jogo, né? É um time que vai vir aqui buscar um pontinho, né? É um time que está jogando ali para atrapalhar o Corinthians, sendo ele o principal time do grupo, o time de maior investimento, é o time que tem os jogadores mais famosos. Então, vai ser uma situação aí para o Corinthians ser consciente, né? Fazer um jogo correto, mas definir o jogo. Acho que esse é o principal de tudo, porque entrar com aquele clima, já ganhei, né? Como a gente sofreu muito contra os venezuelanos lá do Universitário, né? O CV, foi mesmo aqui, o jogo aqui foi um jogo complicado, né? Onde a gente venceu por 3-2, só que perigou ali em vários momentos de não ganhar o jogo, né? De ficar Foi um até surpreendente, empate. né? Exatamente. Então, assim, você tomou em casa 2 gols do CV, que é um time, sim, todo respeito, mas é um time muito inferior, um time que caiu de paraquedas ali na eliminatória da Libertadores, e o Corinthians teve muita dificuldade. Essa dificuldade permaneceu contra um time um pouquinho melhor, que era o Barcelona do Equador,
e aí o Barcelona levou a melhor, fez o primeiro jogo impecável, o Corinthians não jogou, né? E agora estamos aqui, né? Estamos aqui na Sul-Americana. Acertada para mim a decisão da comissão de levar um time reserva. Não entendi muito a questão do Yuri Alberto, acho que ele não deveria ter jogado, deveria ter poupado, principalmente depois dele sair da final do Campeonato Paulista, afirmando ali que está sentindo algumas dores, tem uma questão do ombro, né? Durante o jogo contra o Palmeiras ele teve, né, uma situação dessa. Então, num jogo contra os argentinos, que provavelmente vai ser muito pegado, vai ser um jogo mais físico, né? Um jogo ali onde eles devem ter zagueiros que vão trombar, que vão procurar falta. Acho que não foi uma ideia muito acertada, poderia ter se poupado, ter feito um tratamento ali para ficar mais tranquilo, né, e ter ido com os atacantes que ele tinha ali, né, o próprio Hector, né, que acabou desencantando, falando sobre isso, né, o Hector acabou desencantando aí, fazendo o primeiro gol, e tentado outra estratégia para que o Yuri tivesse inteiro na quarta-feira. Mesmo assim, agora que já passou aí a ressaca do Campeonato Paulista, agora que já estreou no Brasileiro, tirou um ponto aí que foi muito importante, tem que vir com esse jogo com uma consciência aí que precisa sair com os 3 pontos. Acho que a obrigação do Corinthians é chegar aí longe na Sul-Americana. A gente tem outros times aí que vão competir pelo título, né? Então falar assim que ganhar a Sul-Americana é obrigação, né? O Corinthians ter essa obrigação moral por não ter se classificado para a Libertadores. Né? A Libertadores não tinha obrigação de ganhar, mas tinha que ter entrado na fase de grupos. Então tem essa obrigação moral, mas é uma situação de você tem que entender também onde você está, né? E o Corinthians está solidificando um projeto, né? Então a gente tem essa questão do Corinthians que acho que vai lidar bem. Eu espero um bom jogo, né? O Corinthians está com um time acertado, né? Já tem uma base, já conseguiu consolidar essa base. E aí é entender o jogo. Se tiver contra o Huracan a mesma postura de entendimento do jogo que teve contra o Palmeiras, né, que entendeu o jogo e jogou da forma ali que eles ficassem perdidos, né, o que vai faltar apenas é você agredir o adversário de forma a fazer gol, porque o Corinthians tem essa ainda é a maior dificuldade do time. O time tá ali só contra uma equipe que se defende e não conseguir construir, variar as jogadas para conseguir perfurar ali essa defesa. A gente viu hoje contra o Bahia, tudo bem que é o time reserva e tudo mais, mas no ano passado a gente teve algumas situações onde o Corinthians teve em vantagem de jogadores aí 10-11 e não conseguiu fazer essa construção aí de forma decente. Então, é um ponto de atenção para times que se defendem muito mais do que atacam, e contra o Corinthians isso costuma dar bom, né? Infelizmente. Mas o Corinthians vem forte. Acho que ali com o Yuri Alberto, com o Memphis e com Carrilho, né, com o Garro, acho que vocês têm ali um meio de campo bastante interessante ali para poder perfurar essas defesas aí dos times argentino, uruguaio. Acho que o que mais talvez possa complicar vocês ali, eu acho que é o América de Cali, né? O América de Cali, pelo menos a tradição dele é interessante, mas eu não sei como é que tá o time deles hoje. A gente vai perceber aí mais quando o Corinthians for atuar contra esses times aí, para a gente poder ter uma visão mais ampla, assim, né? Isso aí. Bem, você tem mais alguma coisa para poder acrescentar do Corinthians aí, ô Danilo? Não. Agora é esperar que a galera esteja se preparando bem lá, né? Que a comissão tenha aí um plano bom para esse jogo, né? Principalmente quem jogou aí o Campeonato Paulista, quem esteve na final, quando esteve muitos jogadores aí que foram para a data FIFA, jogaram um jogo, 2 jogos, foi o caso do Memphis, por exemplo, né, foi guerreiríssimo aí nesse sentido, jogou 2 jogos pela Holanda e veio ainda para jogar aí na quinta-feira. Né? Então, terça-feira ele estava
estava saindo do jogo da Holanda, quinta-feira ele estava jogando aqui. Loucura. Mas é isso, né? O Corinthians tem total condição de se classificar em primeiro nesse grupo C, né? Tem um time para isso, um time formado. Se o pessoal souber dosar essa questão da carga e equilibrar nas competições, tem total condição de disputar, né, os dois campeonatos, né? A Copa do Brasil começa depois. E eu acho que tem chance de vencer sim, né? É só jogar de forma consciente. Então, possibilidades boas. Eu tenho essa expectativa. Pô, bacana. Lembrando que o Corinthians vai fazer esse jogo contra o Huracan no dia 2 de abril, né? Mais conhecido como quarta-feira, às 19 horas. E vai ter transmissão pela ESPN Disney+, tá? Nós vamos começar a abordar o nosso terceiro e último tema aqui, que são os brasileiros na Libertadores. E já no grupo A, nós temos o Botafogo, né? Botafogo que foi campeão da Libertadores ano passado, então ele encabeça o grupo A, né? Como cabeça de chave. Vai pegar o Carabobo, que acho que é a estreia dele na Libertadores, né? Então creio que talvez seja o último classificado aí, né? Vai ser na quarta posição. Acho que a bucha aí pro Botafogo talvez seja o Estudiantes, que tem já tradição já na Libertadores, e o Universidade do Chile. O que você acha, Danilo, sobre a participação do Botafogo aí nessa primeira rodada, que vai pegar já o Universidade do Chile fora de casa, na quarta-feira? Olha, cara, o Botafogo é complicado porque ele passou por todo esse processo, né? De saída do técnico, né? O cara ganhou o que tinha que ganhar, né? Tinha um time formado, um elenco legal, e aí o cara saiu, o Botafogo desmanchou o time, tá fazendo tudo de novo, né? Então o técnico atual aí tá refazendo essa equipe e você já tem tudo isso acontecendo agora. O Botafogo demorou ainda para acertar, né, com o treinador atual, é o Renato Paiva, certo? E acho que assim, vai ter que ter essa mentalidade mais uma vez. Tanto que eu vi até a entrevista do Gregory depois do jogo contra o Palmeiras, que ele fala exatamente isso, né? Que a chegada do treinador ajudou eles a recuperar de novo esse espírito, porque foi conturbado, né? Foi conturbado passar por isso, ficar com o interino disputando o Campeonato Carioca, é, começar aí nas competições sem ter esse cara, ia ser uma perda total para a temporada do Botafogo, mas felizmente o cara chegou, tá acertando o time, eu acho que tá no caminho legal, mas vai ser uma fase de grupos muito difícil. Acho que é um dos grupos aí difíceis que a gente tem, né? O único que você vai apostar ali que vai ser o distribuidor de pontos é o cara bobo, né? E você vai ter uma briga ferrenha aí entre Botafogo, Estudiantes e Universidade de Chile, né, que, embora não estejam aí na melhor fase, mas o jogo é jogado, então acho que vai ser essa disputa bem intensa, né, que vai ficar em aberto. Para mim, não tem um favorito aí, não. O Botafogo pode até ser o time mais forte, mas o momento dele não coloca dessa forma. Então, acho que vai ser bem disputado. E o que você acha aí sobre esse grupo? Bem, acho que o Botafogo, ele não podemos descartar que ele não brigue pelo título da Libertadores, mas ele tem ali 8 remanescentes daquele grupo, né? Que foi a base que jogou hoje contra o Palmeiras. Achei bem interessante o jogo que o Botafogo conseguiu fazer fora de casa. Se sentiu muito confortável jogando contra o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, do Allianz Parque. E vai ter aí umas pedreiras para poder enfrentar, né? Acho que a pegar a universidade lá fora de casa vai ser um jogo complicado, mas se você conseguir um empate, porque querendo ou não, Libertadores, se você conseguir um empate fora de casa e conseguir fazer um resultado positivo dentro da tua própria casa, você já tem meio caminho andado, né? E acredito eu que talvez o Estudiantes se classifique em primeiro lugar e o Botafogo em segundo. Creio que o Carabobo vai ser o distribuidor de pontos mesmo, igual você falou, até porque ele está estreando assim
na Libertadores. Vai ser interessante se ele conseguir empatar com alguém, porque aí quem conseguir empatar com ele vai ter aquele sabor de derrota, né? Vai achar que escapou ali 2 pontos contra eles, né? Vamos ver como que eles vão se portar já na terça-feira, 1º de abril, dia da mentira, que beleza? Às 19 horas, né? Contra os Estudiantes. Grupo B. Grupo B tem o River Plate. Eu acho que o Corinthians ia cair aqui, né? Que o Barcelona de Guayaquil caiu no grupo B, junto com o Independente Del Valle e o Universitário, né? Creio que esse grupo aqui se classifique talvez o River Plate em primeiro, pela tradição que ele tem. Não tem como não colocar o River Plate como classificado. E talvez uma briga interessante sobre Independente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. Pelo que o Barcelona mostrou contra o Corinthians, acho que foi bem interessante. Talvez ele pegue aí uma segunda posição. O que você acha desse grupo B aí? Olha, nessa eu vou com você, porque o River é o time mais organizado, né, do grupo. Tem o Marcelo Galhardo de volta, então é o recomeço aí de um trabalho de um cara que é muito identificado. Então ele voltou aí no início do ano, tá de novo com o grupo e acho que vai colocar de novo o jeito dele, que deu muito certo, né, no período que ele ficou lá. E aí a gente vai ter como distribuidor de pontos Universitário, né, um time bem frágil, né, o Universitário do Peru, um time bem frágil. E aí você vai ter 2 times muito bons, assim, que vão disputar. Eu acho que podem até disputar com o River, tá? Eles usam muito bem o fator casa, que é o Independente Del Valle e o Barcelona. Já tive muitos pesadelos com eles, né? Um mais recente, mas são equipes que vão incomodar bastante. Não vai ser nenhuma surpresa, eu acho, se um deles, acho que mais o Independente Del Valle, que é um time mais organizado, é um time mais inteligente, tem um projeto muito bom, é muito comentado, né, o Independente Del Valle. Mas o Barcelona, o fator casa deles, eu acho que faz muita diferença, né? O estádio em si, a postura deles, então é um ponto de atenção. E o Universitário, eu acho que vai nesse grupo para passear. No máximo vai atrapalhar alguém aí com um empate. Perfeito. E aqui no grupo C, né, dando a continuidade, nós temos o Flamengo, que creio que não tem como não pensar no Flamengo como principal time da América, né? E provavelmente postulante aí é o primeiro lugar do seu grupo, né? Temos também a Central Córdoba, Deportivo Táchira e a LDU. Creio que a LDU talvez passe em segundo lugar. O que você acha desse grupo do Flamengo, hein? Apesar da sorte que eles deram também pelo sorteio, hein? É um grupo relativamente fácil. Exatamente. Eu acho que na maratona que o Flamengo tem aí, de já iniciar o Brasileirão, já ter a Libertadores, e daqui a pouco parar tudo isso e mudar uma chave para você disputar um Super Mundial, né, ainda que seja nos Estados Unidos aqui, não é uma mudança tão brusca, mas o Flamengo teve uma sorte aí nesse grupo, né? Não acho que tem alguém aí que vai arranhar, a menos que o Flamengo seja muito displicente, porque você tem o Deportivo Táchira, time fraquinho da Venezuela, um time que não é muito expressivo. Central Córdoba está estreando aí na Libertadores, né, se não estiver enganado. E a LDU, que seria aí o time melhor qualificado, mas ainda assim não é um time que deve oferecer risco ao Flamengo, né? De novo, só se for realmente muito displicente. Eu vou aí, você pode lembrar do início do ano passado, quando o Flamengo estreou na Libertadores contra o Alcas, e o Flamengo foi displicente e a indisplicência deles foi punida, né? Então o Flamengo perdeu o jogo. E acho que é essa postura que você não deve ter, né? Eu acho que da forma que o Felipe Luiz está gerindo aí o grupo, não vai ser o caso. Acho que o Flamengo vai ter uma postura legal e ele vai conseguir avançar sem muitas dificuldades, né? Então eu acho que é um grupo tranquilo aí para o Flamengo, que para mim é um dos favoritos, né? Um dos favoritos ao título de passar de boa nesse grupo. E agora vamos aí, eu vou mandar essa aqui para você responder agora, né? Porque a gente tem o grupo D, né, onde tem São Paulo, foi um dos cabeças de chave, né, classificando direto, e aí vamos fazer companhia para o São Paulo, o Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina
e o Alianza Lima do Peru, né, dos conhecidos aqui, Paulo Guerreiro e Hernan Barcos, o Pirata. E aí, Fernandão? São Paulo, grupo D, o que você acha do grupo? Qual que é a sua expectativa aí para o nosso tricolor paulista? Acho que a expectativa, assim, é bucha. A moral da história é essa. Vai ser uma baita de uma bucha. É um dos grupos mais equilibrados que tem na Libertadores. Só que não dá para você pender muito pro lado do São Paulo, né? Principalmente pelo que o São Paulo apresentou no Campeonato Paulista, que foi pífio. Você empatar alguns jogos que você precisava ganhar, principalmente os 2 jogos que fez em Brasília, e eu não entendo por que não usou o Pacaembu, que seria um palco muito melhor do que usar aquele elefante branco lá de Brasília, né? E também, apesar da zoeira, né, do pessoal falar que o estádio estava vazio, o pessoal estava cobrando na meia entrada R$ 90, então, assim, para o torcedor que está lá em Brasília, é um tapa na cara, né? Vamos colocar assim. Então, colocar 20 mil pessoas ali no estádio ainda foi muito ainda, né? Poderia ter usado o Pacaembu aqui, que seria muito mais legal e encher a casa ali, seria mais bacana voltar a ver o gramado do Pacaembu e etc, né? E olhando pela parte da Libertadores, né? Pela excepção que a gente teve aí, que a gente teve um período de férias forçadas, né? Graças a algumas coisas que aconteceram aí no Campeonato Paulista. O São Paulo ficou 2 semanas de folga, né? Então a gente achou que os jogadores iam. Foi intercalado ali alguns descansos, alguns treinos e etc. A gente achou que ia ser um futebol mais interessante, mais volumoso ali na parte de criação e etc. Mas infelizmente temos o Lucas e o Oscar que estão lesionados, né? Não sabemos ainda, pelo menos eu particularmente não corri atrás dessa informação, se eles já vão voltar para esse jogo de quarta-feira. A parte mais fraca que nós temos nesse grupo aí seria o Tadjeres, que tanto Tadjeres como a Aliança Lima já eliminaram o São Paulo, né? A gente não tem boas lembranças deles assim, mas é o que está mais ruinzinho assim seria o Tadjeres. O Libertad foi uma pedra no sapato do Flamengo, então creio que ele não vai fazer um corpo mole com São Paulo, né? Então, assim, vai ser uma briga ferrenha aí. Talvez o Tadjeres seja o patinho feio aí desse grupo, mas pode ser que não seja tão bom para a gente, mas pode ser que a gente se classifique para a Sul-Americana. Creio que, sendo otimista, é óbvio que a gente vai querer nosso time se classificando em primeiro, mas se passar em segundo lugar ali atrás, talvez do Alianza Lima, seria interessante. Lembrando que a Alianza Lima eliminou o Boca Juniors, né? E dentro da casa deles. Então você vê como é que o time deles estão bem interessante para essa Libertadores, né? É isso aí. Eu acho que é um grupo mais. Um dos grupos, né? A gente teve uns grupos aí bem equilibrados, mas esse é um dos que vai no que você falou. Você vai ter aí times que em iguais condições, né? O São Paulo está se reestruturando aí de novo. Não sei se vai ser o caso de dispensar o Zubeldia, né? A gente não sabe o que vem em relação a isso, né? Mas é O um pessoal time que está está se torcendo para a encontrando. segunda rodada. O pessoal está torcendo para a segunda rodada. Talvez se ele perder já na estreia da Libertadores ou na segunda rodada brasileira, ele já vai rodar. E aí tem muita gente querendo o Dorival. Não acho que seja uma boa. Deixa ele lá, já ganhou a Copa do Brasil, já fez o que tinha que fazer no São Paulo. Deixa ele quietinho lá, manda pro Fluminense e contrata, sei lá, talvez o Renato Gaúcho ou alguma pessoa capacitada para o cargo aí. Sem tirar o Diniz, né? Diniz pode deixar onde que ele tá. O cara que tá no mercado, hein? Não tem como. É melhor deixar o rapaz lá que tá sempre lá. O Milton Cruz. Milton Cruz. Deixa o Milton Cruz. Deixa ele comandar o time lá melhor. Show. E aí, seguindo, né? Então a gente tem o grupo E, né? O grupo E que para mim também Bucha, é equilibrado, né? O grupo bem equilibrado. Tem o Racing, puxa. né? Que foi o cabeça de chave, o Colo-Colo, que é um time bem complicado. Fortaleza, estou torcendo. E o Bucaramanga,
que é da Colômbia, está estreando, né, na Libertadores. Então, é minha opinião já, né, um grupo que vai ser muito brigado, né, um grupo que vai ser muito complicado para esses três, né? Eu imagino aí que o distribuidor de pontos da vez vai ser o Bucaramanga, o time que está chegando, a gente não sabe como é, né? Vai tentar Tá dificultar a estreando. vida da galera aí, É. né? Então é o que você já espera ali que veio para fazer figuração mesmo e entregar uns pontos aí pro pessoal, né? Mas de toda forma você precisa ficar atento, porque da mesma forma que eles podem ser um entregador de pontos, eles podem complicar a sua vida te surpreendendo e ganhando de 1-0 no contra-ataque. Né? Então para um grupo complicado, né? Eu aposto, acho que o Fortaleza está construindo, mesmo o pessoal criticando aí nos últimos dias o Vojvoda, é uma situação sólida. O cara está levando Fortaleza constantemente aí para os campeonatos continentais e indo longe, né? Classificando, chegando na semi da Sula, chegando aí bem nas competições. Então, acho que eu imagino que Fortaleza brigue com o Racing. Eu imagino que a primeira e a segunda classificação acabe com eles dois, né? Não sei em que ordem, mas vai ser bem brigado aí nesse sentido. Sobre esse grupo E aí, eu acredito que o Racing, como um campeão da Sul-Americana, ele tem já uma tradição também, né? Time copeiro, é um time bastante interessante, fez um jogo muito legal contra o Cruzeiro. Tava até torcendo um pouquinho pro Cruzeiro, mas pelo que fizeram, né? Tinha que tomar, não teve para onde escapar, né? E o Racing, ele tem um time bem interessante, bem montado. Eu acredito que ele vai passar em primeiro nesse grupo. E a torcida totalmente por Fortaleza passar em segundo, né? Vai ter ali o Colo-Colo, provavelmente vai brigar com o Fortaleza para chegar nessa segunda posição. Não acredito que o Atlético Bracama vai ter alguma força aí para logo na estreia conseguir roubar a vaga de alguém ali. Provavelmente termine em quarto lugar. Bem, nós temos também aqui o grupo F, que é um grupo assim de quase nacionais, né? Tem o Atlético Nacional, o Nacional do Uruguai, que é um time totalmente tradicional aí da Libertadores. Temos um Internacional e nós temos aqui um fugitivo, né, que é o Bahia. E creio que esse grupo aqui vai ser bem interessante, né? A gente sabe da força do Atlético Nacional, principalmente nos seus domínios. O Internacional está com um time muito interessante também, né? Campeão gaúcho, e fez frente com o Flamengo, né? Nessa primeira rodada. Então a torcida que talvez aqui, creio eu, que o Inter passe em primeiro e a torcida totalmente para o Bahia passar em segundo. Com certeza. Esse grupo dos nacionais e internacionais vai ser um grupo muito difícil, né? Eu acho que é o grupo mais equilibrado que tem, é o grupo mais parelho, porque a gente se acostumou a achar que o Bahia é um time secundário, assim, mas é um time que já vem aí com o Rogério Ceni, né? Já está indo para o segundo ano de trabalho aí, se estruturando, tá montando um time legal, né? Então, eu acho que vem forte para brigar, né? Vão ser jogos difíceis. O Nacional é um time tradicional, o Atlético da Colômbia é um time complicado de se enfrentar também. Normalmente eles têm uns times bem montados. E aí você tem o Internacional, para mim é o favorito do grupo, né? O time que vem para ser o protagonista, né? Vai brigar pela primeira posição, pelo time que tem, pela equipe que está montando, né? O trabalho está sendo bem Embalado também, feito. né? Então tá na euforia do título, começou jogando muito bem contra o Flamengo, então acho que vem aí para fazer a primeira posição, né? O time que vem com essa responsabilidade. E aí os outros três vão brigar ali pela segunda posição, né? Eu espero que o Bahia só não fique em quarto, né? Que na pior das hipóteses aí o Bahia se classifique para a Sul-Americana, né? Que vai para o mata-mata, que eu gosto de ver os brasileiros aí dominando, que a gente continue, pelo menos no futebol de clubes, a gente continue soberano e colocando mais times possíveis dentro dos mata-matas aí do continente. E falando sobre o grupo G, né? Creio eu que seja o grupo mais fácil da Libertadores e Mais uma vez principalmente eles.
e principalmente uma sorte, assim, o Palmeiras tem uma sorte, né? O grupo G, o cabeça de chave é o Palmeiras, né? E ele vai pegar o Bolívar, de novo vai pegar o Bolívar. Tem o Sporting Cristal, que não, aparentemente é um time que não tá assim tão forte, né? E o mais tradicional que a gente vê aqui é o Cerro Porteño, né? Onde que teve aquela treta do Sub-20, vai ser interessante, querendo ou não, né? As Copas agora sul-americanas, a gente está tendo aí atos de racismo, né? E tem muita coisa aí que aborda esse assunto, né? Então as duas equipes aí estão envolvidas sobre o Sub-20. Provavelmente o pessoal vai levar isso aí para o jogo principal e vai ser interessante como é que o Palmeiras vai lidar com a situação, né? Creio que nesse Sim. grupo aqui não tem como não pensar no Palmeiras como primeiro e talvez o Cerro Porteño como segundo lugar. O que você acha desse grupo aqui, Danilo? Bem, o Palmeiras parece que o pote dele tem um imã, né? Que sempre cai o Bolívar e o Cerro Porteño, né? Aí às vezes cai um outro time para variar, né? Só para não parecer que é o mesmo grupo, mas é basicamente isso, né? Palmeiras, Cerro Porteño, Bolívar, muitas vezes, e algum outro aí que tiver sobrando, né? Palmeiras é o franco favorito, claro, do grupo, né? O time mais destacado, embora acho que o pessoal pilha muito, né? Ah, porque perdeu. Mas se você for lembrar o que disse Abel Ferreira no início do campeonato, lá na segunda semana de janeiro, né, ele cumpriu o que ele já disse que ia fazer, né? Ele ia rodar time, ele ia encontrar opções, ele ia revezar, e fazendo isso, ele teve a segunda melhor campanha do campeonato, né, no geral mesmo. Né, mesmo com o vice-campeonato, ele acabou sendo o segundo melhor time do campeonato para jogar o que importa, que é isso. Agora o que importa é jogar a Libertadores, agora estreou no Campeonato Brasileiro, tem o Super Mundial que vem aí, que é uma vitrine, para a questão interna é um investimento, tudo mais. Então, o Palmeiras, eu acho que agora a temporada dele começa, e aí agora você pode cobrar, porque até aqui ele cumpriu o que ele disse que ia fazer, né? Foi uma das entrevistas que eu assisti, que eu lembro dele falar isso, e ele está cumprindo, ele colocou reserva para jogar, ele testou o time, ele tentou fazer modificações e fez uma campanha muito boa. Ele acabou a primeira fase com a terceira melhor campanha, né? Enfrentou o time do grupo dele, que era segundo, e eliminou o time, jogando tranquilo. Não acho que o Palmeiras precisou se esforçar muito para superar. Chegou na final e na final talvez não tenha sido os melhores jogos do time, mas você está sujeito, é um clássico, é uma final, então ok. Aí voltando aqui para a Libertadores, né? É o foco do time, né? Ganhar de novo a Libertadores. É o time que é o principal, né? Tá figurando aí entre os favoritos. E aí é aguardar quem vai ser o segundo colocado. Né? Também acho que o Cerro Porteño é o segundo, é o time aí que vai disputar essa posição, né? Com o Palmeiras, Cerro Porteño, que passou aí numa eliminatória emocionante. Tem o Gatito Fernandes, que tá pegando muito, né? Eu consegui assistir lá um pouquinho, um trechinho do segundo jogo da classificação do Cerro Porteño, e o Gatito Fernandes foi muito importante para a classificação do time, pegou muito, tá? Mesmo com a idade avançada, ele ainda tá com uma forma boa. Então, é um grupo aí que é Palmeiras e o segundo. É bem isso. E para fechar aqui, nós temos o grupo H, né? Temos o Vélez Sarsfield da Argentina, que tem uma tradição na competição. Por falar em tradição, nós temos o Peñarol, né, do Uruguai. Temos o Olímpia e temos também agora a estreia, que basicamente o pessoal tá brincando aí, que é basicamente a seleção brasileira, né? O Santo Antônio, o San Antônio Bulu, Bulu bulu. Bulu, né? Ele tá ali com um escudo bem parecido com o do Brasil, né? Vamos É ver inspirado que eles mesmo, tá? podem. É, O vamos ver o Bulu que eles Bulu vão fazer, né?
Eu acho que o Bulu Bulu vem também para passear, para visitar aí a parte sul da América, né? Vai lá para o Uruguai, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai, o pessoal está tirando o passaporte agora, né? Para conseguir visitar esses países aí, né? Porque o Bulu Bulu vem para passear, assim, conseguiu uma vaga aí caiu de paraquedas na Libertadores, por causa do regulamento esdrúxulo que tem lá no Campeonato Boliviano. E tá aí, né? Então você tem três times tradicionais que hoje não figuram entre os principais times da América, Uhum. mas ainda assim tem camisas pesadas. O Olímpia com o eterno Roque Santa Cruz, né? O homem está lá com 42 anos, fazendo gol e jogando ainda pelo Olímpia. E você vai ter aí times como o Penharol, que até se teve uma conversa de jogar o Campeonato Gaúcho, né? Em outros anos, aí o Penharol e o Nacional, né, tiveram aí um aceno positivo para jogarem o Campeonato Gaúcho. E aí você tem também o Vélez Sarsfield, que é um time que todo mundo sabe que é um time complicado, é um time que em casa é difícil de se enfrentar, né? A gente aqui já teve alguns episódios de Endurece. eliminações para eles, é um time chato demais para se enfrentar, então esse é um dos grupos também que está em aberto. Acho que assim como o grupo de São Paulo, é um grupo que está aberto, né? São esses três, claro, disputando aí as duas vagas e o Bulu Bulu passeando aí pela América. Nesse grupo aqui eu acredito que o Vélez Sarsfield vai ficar em primeiro, aí seria uma aposta minha, né? E o Penharol em segundo lugar. Creio que o Olímpia não, talvez não tenha tanta força assim, vai acabar ficando em terceiro. Bem, qual grupo você acha que é o mais fácil aqui da Libertadores e qual que é o grupo da morte, na tua opinião? Cara, mais fácil. Olha, o grupo da morte eu posso dizer que é o grupo dos nacionais. Eu acho que é o grupo onde Concordo com todos você. têm um nível parelho, né? Nacional, Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e Bahia. Acho que são todos times muito bons e que todos têm aí possibilidades, né? Embora em momentos diferentes, né? A gente já sabe com mais proximidade o momento de Internacional e de Bahia, mas são grupos aí. Esse para mim é o grupo mais forte. Esse é o grupo com certeza mais equilibrado. E o grupo mais fraco, né? O grupo mais fraco para mim é o grupo Palmeiras, né? Que É. dá uma sorte absurda no sorteio da Comembol. Então, para mim, é o grupo que, assim, os outros times não estão nem um pouco próximos do nível do Palmeiras, mesmo com a crítica, mesmo com esse momento aí que seja um pouquinho turbulento, né? Da equipe aí do Abel, mas acho que é o grupo mais fácil, porque os outros ali você tem pelo menos três times do grupo no nível semelhante, no nível parelho, né? E acho que o do Palmeiras não. O do Palmeiras ele é muito distoante dos outros e é o time que tem obrigação de fazer aí, vai, 16 pontos, pelo menos. Eu acho que é o grupo mais tranquilo, assim, da fase de grupos. Talvez por causa do Super Mundial aí, talvez ele empate umas duas partidas só para dar ponto para os outros, mas creio que pelo menos aí uns 13 pontos o Palmeiras faz tranquilo, sem ter nenhuma complicação assim. Sim. Bom, você gostaria de colocar alguma coisa aí sobre a Libertadores? Quer acrescentar alguma coisa? Cara, eu acho que vai ser mais uma Libertadores que vai ser muito legal de ver. Gostaria que fosse mais legal com o Corinthians participando, mas né, a gente não teve essa oportunidade, então vou avisando que sempre fui fã da Copa Sul-Americana antes que vire moda, tá? Vamos por essa aí na Sul-Americana, mas eu acho que vai ser uma competição bem legal a Libertadores. Acho que você tem muita gente que vai disputar mesmo. E a partir do momento que sair, que se nivelar, né, que vai ser no segundo semestre, basicamente, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Né? Lógico, tem muitas variáveis, né? Você tem os maiores times aí que vão participar do Super Mundial, você tem o River Plate, né, que é um deles, tem Uhum. alguns times aí que vão ter esse impacto de ficar esse tempo fora, participando aí de outra competição,
e voltando depois para continuar. Então, você tem o risco de lesão, você tem desgaste, então, várias coisas que podem influenciar no desempenho, mas acho que não deve ter nada muito diferente do que já está acontecendo aí, do que a gente pelo menos espera que seja aqui. Então, acho que a Libertadores vai ser legal, vai ser bem disputada, né? E aí o campeão vai. A gente tem favorito, mas é difícil de cravar, né? E gravar Vamos logo no ver começo. no final do ano. Bom, é isso. Acho que para essa nossa pauta aqui deu tudo certo, né? Agradeço a tua presença e se você quiser se despedir, Ah, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez por esse bate-papo que a gente está começando aqui, né? Já é o segundo episódio que a gente consegue bater esse papo, trocar essa ideia, né? Eu estou me estruturando já, né, para ter o meu canal também, para começar aqui a dar aqui as minhas resenhas aí sobre futebol, principalmente, mas em algum momento sobre outros assuntos, né? Então, em breve eu já vou também fazer meu jabá aqui, vou me divulgar, né? Mas até aqui é legal que a gente está batendo esse papo, né? Que a gente está conseguindo fazer essa resenha. Espero que a gente possa trazer o restante aí do pessoal que a gente quer trazer, né? Que a gente consiga fazer uma coisa aí maior, né? Ainda mais legal. Então, obrigado mais uma vez. Boas expectativas aí para o meu Corinthians para esse início de ano e a gente se vê aí no próximo resumão aí das rodadas. Tamo junto. ainda bem que você está motivado com o seu time. Eu acho que teu time vai longe ainda esse ano aqui, né? E a torcida ainda consegue carregar o Corinthians nas costas, né? Até porque, querendo ou não, a torcida já conseguiu ali juntar 38 milhões, né? De arrecadação aí para pagar as dívidas do estádio. A gente sabe muito bem que de juros é uma bala, né? Tanto é que o meu próprio time só de juros está pagando 90 milhões, então é uma beleza, né? Se contrair essas dívidas assim, né? E aqui é um espaço que a gente tá criando, né? É o nosso segundo capítulo aí. A gente não tem assim, pelo menos eu, né? Eu não tenho expectativa de nada, né? De grandiosidade, né? Chega um momento da vida que a gente vai se acostumando com as coisas que vão acontecendo e creio que Deus abençoe a gente para abrir as portas aí e a gente conseguir fazer coisas grandiosas, né? Eu acho que a gente já está fazendo, que é o fato da gente se reunir aqui. É, à noite, no domingo ou num sábado, para a gente poder debater sobre um assunto que a gente ama de paixão, que é o futebol, né? Tem outros assuntos também que a gente aborda aqui. É, esse conteúdo eu vou passar também para o Danilo, se ele quiser já abrir o canal dele, já fica à vontade para divulgar o teu canal, colocar lá o nosso vídeo aqui da nossa central, né? Ainda não temos um nome específico, mas a gente chama de Central da Resenha, né? É um bom nome, vamos colocar assim. E É a isso gente aí. vai tentando aí trazer um conteúdo legal para vocês, né? Apesar daquela coisa que a gente logo lá no primeiro semestre de faculdade, o pessoal falava assim: ah, você é jornalista, você não pode divulgar o time que você torce, tal, etc. Então a gente faz uma coisa diferente, né? A gente assume o time que a gente torce, não tem problema com isso, e a gente debate aqui de forma imparcial sobre as outras equipes, né? Não tem problema nenhum de estar falando de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de São Paulo. A gente tenta abordar o futebol como um todo, né? Uma visão mais ampla, a gente tenta trazer aqui para vocês que estão assistindo esse conteúdo aqui. Agradeço a presença de vocês. Se você chegou aqui até esse exato minuto, né? Acompanhando o nosso conteúdo aí. Espero que você esteja gostando. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua contribuição e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana e a gente se vê no próximo capítulo. Um abraço, Danilo. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo aí.
Valeu, Fernandão. Valeu para a galera que assistiu. Valeu para a galera que acompanhou. Então, façam aí, sigam o Fernando, deixem um like. Em breve vocês vão ter que me seguir também. E a gente se fala na próxima rodada, galera. Forte abraço. Até mais.